Então ele tá aí talvez usando essa substância para cobrir os seus traumas, né? Para cobrir alguma coisa que incomoda. To cover up what's broke, né? Então ele usa a fumaça para disfarçar e se distrair daquilo que incomoda. Interessante. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e completamos mais um ciclo dos Chili Peppers, né? Chegamos aí ao Return of the Dream Canteen e a música escolhida aí foi Reach Out, ganhou bastante. In the Snow quase ganhou, mas Reach Out teve muito mais votos, então essa é a música que a gente vai falar hoje. Já pode deixar embaixo nos comentários, mas durante a semana eu também vou botar a enquete pra gente poder escolher qual a música do primeiro disco do Chili Peppers que a gente vai traduzir na semana que vem, né? Tô achando muito interessante a gente poder fazer esse ciclo aí de traduções, porque a gente sempre sabe qual é o disco que vai vir, qual vai ser a próxima tradução que a gente vai abordar, então eu acho bem interessante esse jeito da gente conseguir aí abordar o maior número possível de músicas do Chili Peppers e pra não dar briga, né? Então a gente deixa sempre separado por disco, é mais fácil, a gente já tem bastante conteúdo, né? Então pessoas aí, agradeço as pessoas novas que estão chegando no canal, tem uma playlist só de Chili Peppers, muitas músicas que me pedem nos comentários já foram feitas, então dá uma conferida ali no conteúdo do canal pra ver se já foi feita a música que tu quer, né? E também tem outros artistas que me pediram, né? Então me pedem também, tem pessoas que vêm ao canal e acham que é só Chili Peppers, então também não é isso, né? Os vídeos de quarta e sexta-feira são de outros artistas, então aí quem é novo, é assim que funciona o canal, né? E antes da gente ir para a reflexão de hoje, eu só gostaria de falar com vocês que eu vou testar mais uma maneira de me apresentar aí na hora de falar da letra, né? Então aí, pessoal, deixou nos comentários que o quadrado ali onde eu apareço está um pouco pequeno, mesmo assim, mesmo após as alterações que eu fiz, então eu vou tentar dispor de uma maneira diferente, então quando a gente chegar na hora de traduzir a letra, eu peço aí que me digam se ficou legal, se ficou melhor, se tem alguma coisa que a gente pode fazer para mudar. Eu acho que ali aquele bloco de notas tomando a maior parte da tela, eu acho que é uma coisa que eu gostei e dá para ver legal no celular, dá para ver legal na TV, então é uma coisa que eu acho que eu vou manter, mas eu notei aí que o quadradinho ali onde eu fico no canto esquerdo não tá muito, eu não apareço muito, então eu acho que na hora da tradução e da nossa conversa é também importante, né? Na minha ideia inicial era que eu não aparecesse tanto, mas agora eu percebo então que às vezes a gente conectar com a pessoa que traduz também tem que ver quem tá falando, né? Então eu imagino que eu preciso aparecer um pouquinho mais, né? Não tanto quanto a letra, mas pelo menos aparecer um pouco mais do que eu tava aparecendo. Então eu peço para vocês deixarem embaixo nos comentários se essa mudança foi legal, se dá para seguir assim a partir de agora, se tem uma sugestão de algum outro tipo de mudança ou disposição de letra, é mais do que recomendado e mais do que aceito, pode deixar aí embaixo, né? Então vamos dar um passeio de carro e refletir sobre o tema de hoje. A reflexão de hoje vem a pedido do Sr. Pato e ele pede aqui pra gente refletir sobre como ajudar alguém que prefere escolher aí segurar toda a negatividade e as bombas para si próprio, né? Não compartilha por medo de magoar os outros. Então, aproveitei aqui que a gente tá parado na sinaleira para poder ler o que ele pediu, mas essa é uma reflexão que quando ele pediu na semana, assim, é uma das mais psicológicas, assim, né, que tem a ver com terapia, com psicologia, que a gente já teve aqui nessas reflexões, né, então eu acho que eu preciso começar falando sobre esse assunto, dizendo que não é um tratamento clínico, né, essa aqui sim, é muito importante eu deixar bem claro que é apenas uma reflexão, porque só por essa pergunta dá para dizer uma coisa, né, eu não conheço todo o caso, e mesmo que o Sr. Pato aí seja um inscrito assíduo no canal e sempre deixa nos comentários, eu peço que ele não, né, comente com mais detalhes sobre esse caso, porque realmente, né, isso aí é pra gente refletir e não dar um parecer clínico, né, mas eu acho que é muito bom, assim, trazer esse assunto que é mais sério, né, porque uma pessoa, por que eu falo, né, eu não tenho todos os detalhes desse assunto, então eu não consigo também saber o que levou a pessoa a fazer isso, né, então a gente precisa, né, a psicologia não deixa de ser um quebra-cabeça, um trabalho quase que de detetive também, né, a gente analisar todas as peças que levaram aquele caso, aquela situação a acontecer, mas no caso de alguém que pega muita coisa pra si, assim, e quer abraçar muito essas coisas e não quer compartilhar, né, isso geralmente, né, por isso, né, cuidado com essa palavra também, né, geralmente, habitualmente, né, esses indícios indicam que essa pessoa, às vezes, vem de uma família meio rígida, onde a pessoa não se permitia poder se expressar, onde ela não tinha essa permissão de, às vezes até de individualidade,
E aí tudo que acontecia na família, né, ela não conseguia ter esse exercício de liberdade às vezes, né? Então, uma criança que se sente meio travada, meio presa, ela acaba abraçando para ela os problemas da família, né? Então, muitas vezes acontece isso com famílias que têm problemas em casa ou famílias de pais separados. Então, a criança acaba puxando tudo isso para si. E por que eu falo criança? Porque essas coisas acabam refletindo nela na vida adulta. Então, tem muito a ver com a nossa criação. Então a pessoa abraçar tudo pra ela é um jeito dela deixar... Primeiro, pode ser às vezes também uma vontade muito grande de controlar as situações, né? Então, e por não ter tido independência, quando ela vira um adulto, ela quer ter controle de tudo. E aí ela não se permite muitas vezes nem pedir ajuda, porque é uma coisa que tá muito internalizada nela, que tipo, não, se eu não abraçar, ninguém vai me ajudar. Então, às vezes, podem ser famílias rígidas, mas também pode ser um reflexo de situações, às vezes, até de negligência, de abandono. Porque aí, se essa pessoa não teve um acolhimento, ela acha que todos os problemas da vida dela vão ser resolvidos só por ela mesma, porque ninguém vai ajudar. Então, né, só por essa descrição é uma coisa muito ampla que pode ter acontecido com a pessoa. E de tudo que eu tenho vindo falando no canal, né, o jeito de ajudar essa pessoa, de auxiliar ela, né, infelizmente, é recomendar terapia, né? Então, antes da gente querer ajudar essa pessoa, ela tem que se ajudar. Ela tem que entender o que levou ela a ficar nessa situação, né? Em que ela puxa toda essa negatividade, que ela quer abraçar todas essas bombas, né? Isso é meio uma síndrome de mártir, né? Eu vou morrer por uma causa, né? Claro, o mártir geralmente é uma causa política, mas não deixa de afetar as pessoas na vida pessoal, né? Então, não, a pessoa é um imã, né? Ela quer tudo pra si porque ela acha que tá tudo tem a ver com ela. Às vezes ela não consegue nem se distanciar da situação e entender que aquilo ali não é um problema que ela deveria abraçar. E aí, isso também é interessante da gente falar exatamente essa frase, porque isso leva a um dos ensinamentos mais difíceis que eu aprendo e sempre vou continuar aprendendo na psicologia, que aí tem a ver com o pedido do Sr. Pato, né? Então aí, essa parte da reflexão é mais para ele do que essa pessoa que ele comentou, eu sei que é muito difícil lidar com isso, mas às vezes a gente tem que deixar as pessoas, né, se darem conta das coisas no seu próprio tempo, né? Então, eu curso psicologia, eu trabalho numa clínica, a minha vontade de ajudar é muito grande, né? E eu tenho certeza que a vontade do Sr. Pato aí, quando pediu essa reflexão, é de ajudar essa pessoa que está abraçando tudo para si mesma, mas como um exercício e como um ensinamento, né, como uma reflexão, nós não temos controle sobre as ações e as escolhas das outras pessoas. E eu sei que é duro falar isso, eu sei que pode doer a gente falar isso, né? Parece até frio, né? Não, eu não posso me envolver com os problemas dessa pessoa. Eu entendo, mas isso faz parte... Acho que no vídeo de luto eu falei sobre isso, né? Às vezes a gente querer controlar as situações é um egoísmo nosso, porque a gente tem que dar tempo da pessoa de viver a sua própria etapa, a sua própria vida, os seus próprios traumas, os seus próprios lutos, né? E às vezes a gente querer dizer pra pessoa, olha, não abraça tanto essas bombas, ou não faz isso, não faz aquilo, né? Talvez esse jeito que tu esteja vivendo a vida ou abordando as situações não seja o mais correto ou mais saudável pra ti, mas nada disso pode adiantar se essa pessoa não estiver pronta para praticar esse ensinamento, né? Acho que eu já falei no canal aqui, mas não tem problema falar de novo. Eu já perdi uma grande amizade de muitos anos, né? Porque eu tentei ajudar a pessoa e ela não estava pronta para ser ajudada. E aí eu acabei aí quebrando uma amizade de muitos anos, porque a pessoa me viu justamente como um arrogante que estava tentando interferir na vida dela, e na verdade a minha intenção era ajudar. Mas aí, como a minha intenção era ajudar, dizendo, eu acho que tu deveria fazer uma terapia, eu acho que tu deveria, né, repensar aí o jeito que tu tá vivendo a vida, eu acho que deveria modificar algumas coisas, né? Para quem não tá preparado para escutar isso, soa como um ataque, né? E soa como uma coisa vindo de cima para baixo, né? Quem tu pensa que tu é para estar me dizendo o que eu tenho que fazer? Então, eu sei que essa não é o ponto da reflexão de hoje, mas é que também vale para nós, assim, às vezes a nossa vontade de ajudar, ela acaba interferindo no processo da pessoa, né? Então, deixa eu ver aqui, o Sr. Pato disse, né? A pessoa escolhe segurar, né? Então, às vezes é isso, assim, né? Ela segura as bombas para si, não compartilha, né? Compartilhar as coisas é um processo difícil, assim. Hoje em dia,
Esses dias com a clínica a gente deu uma palestra ali para umas pessoas muito jovens de uma faculdade de administração. E foi muito legal poder entrar em contato com pessoas mais jovens, porque ficou para mim conversar sobre Freud, obviamente. E aí, quando eu tava falando sobre Freud, antes de entrar no assunto da psicanálise e a abordagem que a gente escolheu para falar com os estudantes ali, eu perguntei, né, quem é que faz terapia? E 90% da sala levantou a mão, assim. Então eu fico muito feliz que hoje em dia já tá comum, já tá mais difundido, né? Principalmente nas pessoas mais jovens, que procurar uma ajuda terapêutica é algo saudável, né? Não é algo que tenha que se sentir envergonhado. Mas para muitas pessoas ainda, o compartilhar, né? Entender a causa, porque às vezes não é só, tipo assim, a pessoa que abraça as bombas para si. Mas não é o abraçar as bombas, é o que levou a pessoa a querer abraçar a bomba, né? Porque se a gente pegar pelo sentido figurativo, né? O que é abraçar uma bomba? Abraçar uma bomba é tu tá disposto a... É como eu falei, o coisa do Marte, né? É tu tá disposto a se explodir junto com a bomba. Isso é abraçar a bomba, né? Tu tem tanto... claro, né? Uma análise simplificada da situação. Como eu falei, eu não conheço a pessoa e o que tá acontecendo, né? Mas tu querer explodir junto com a bomba já revela algumas coisas de autoestima. Já revela algumas coisas da criação da pessoa. Já revela algumas coisas da jornada que levou essa pessoa a tomar uma atitude extrema de dizer, né? O que seria o saudável seria dizer, não, tem coisas que eu posso ajudar e eu posso às vezes até desarmar a bomba, mas eu não preciso abraçar ela. Eu não preciso explodir junto com a bomba. Então eu acho que tem esse movimento assim, né, de que se a pessoa ainda está fechada quanto a isso, o que eu poderia dar como uma dica, né, como um conselho sobre essa situação é incentivar essa pessoa a ter um acompanhamento terapêutico, porque aí ela vai entender por que ela está abraçando bombas, né? Então eu acho que essa é a temática de hoje, eu repeti várias vezes essa palavra, né? Essa frase, mas é interessante dizer que isso faz parte da jornada da pessoa, né? Então eu desejo sorte aí pro Sr. Pato, né? Espero que ele consiga aconselhar, né? Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que a gente conhece, a gente queira aconselhar, e por isso que eu tomei muito cuidado para transformar esse quadro em reflexões, porque tem que ficar muito claro que a gente não pode interferir no processo da outra pessoa, assim. Então, espero que essa reflexão tenha ajudado. Claro que eu não posso dar um parecer clínico, né, por não conhecer a situação. Novamente peço para que não explique mais a fundo a situação, para a gente até preservar a pessoa com que isso ocorre, né? E eu acho que é isso, assim, a gente pode aconselhar as pessoas sem interferir no processo delas. Então, espero aí que vocês tenham uma boa semana, boas reflexões, e vamos voltar para a sala da minha casa. Pessoal que acompanha o canal sabe que o Dream Canteen não é um dos meus discos favoritos e tem muitas músicas ali que eu não gostei, mas Reach Out é uma música que eu acho muito boa, então eu achei legal aí que o pessoal votou nela para essa tradução de hoje, e ela tem ali um refrão que eu acho muito bom, assim, tem um riffão de guitarra, ela tem assim esse tempo médio, né, então ela tem esse embalo assim, ela é uma música pesada e com muitas referências, então antes da gente abordar na letra, já aviso que pode deixar embaixo nos comentários o que acha desse som, porque tem muita referência ali, que algumas eu entendo, algumas eu peguei, mas tem umas que ficam muito no ar, porque aqui também é um clássico Anthony que gosta de fazer cada frase ser uma referência a uma coisa específica, né? Então a gente juntos aí vai construir a tradução dessa letra. No verso 1 ele diz: Drop another snake bomb in my shake, I confuse it with an earthquake, mass confusion in a mason jar, Texas blood flow in a biker bar. Então, né, drop another snake bomb, né? Mais uma bomba de cobra, né? Pode ser uma bomba surpresa, né? Ou pode ser uma bomba serpentina, né? Aquelas bombas que explodem de festa, né? Então é uma bomba que assusta as pessoas, mas na verdade ela não machuca ninguém. Então pode ser uma bomba, né? Uma explosão falsa. Né? E mais shake, né? Ela pode sacudir. Então essa ideia de simplesmente um susto mais do que fazer mal para alguém, né? I confuse it with an earthquake, né? Então eu confundi essa bomba com um terremoto, ou seja, essa ideia de que talvez foi uma explosão muito forte e essa ideia também de que talvez possa ser para atingir as pessoas, porque talvez foi uma explosão muito forte que as pessoas não esperavam. Então a gente já começa com uma dualidade aqui e não dá para saber muito bem o que ele quis dizer com um snake bomb, né? Pode ser a bomba sorrateira, mas pode ser também a bomba aquela que... lembra aquelas... tem aqueles tubos de festa, assim, que os americanos adoram, se matam rindo, assim, eu acho bem bobinho, assim, que a pessoa abre a latinha e pula uma cobra, assim, isso não deixa de ser uma bomba
de cobra, né? Então é a ideia de abrir algo ou abrir um container, uma caixa, um aparato ou o que seja e ser surpreendido com uma cobra física, né? Então seria fisicamente a imagem de uma cobra que faria a explosão e daria um susto na pessoa, mas também pode ser essa ideia de algo que vem sorrateiramente, né? Mass confusion in a mason jar, Texas blood flow in a biker bar. Então, uma confusão em massa em um pote de mason, né? O mason jar, mason é o nome da pessoa que inventou esse tipo de pote, mas o mason jar é o pote de conserva, né? Só que nos Estados Unidos, o pote de conserva ele é usado para muito mais coisas do que simplesmente pepino, cebola e doces, né? O pote de conserva também é usado para fazer o clássico moonshine, né? A bebida caseira lá dos americanos. Então, pode ser que, né, eles fizeram aí uma bebida caseira, ou também lá é muito comum, né, e aqui também já pegou um pouco essa moda, né, de servir drinks nesses potezinhos de mason, né, mason jars, então, em potes de conserva, então pode ser essa ideia também de que causou uma confusão em massa, porque tá todo mundo bebendo algo que é feito nesses potes, né, e lá para eles, né, é uma conotação muito mais americana do que nossa, né, a bebida feita em casa ela é muito mais forte que uma bebida comum. Então tem esse teor de que a pessoa se entorpeceu tomando aí algo nesse jarro em conserva, né? Texas blood flow in a biker bar. Então o sangue texano que flui num bar de motoqueiros, né? Então aí clássica imagem sulista, né? E a ideia de fazer a própria bebida pode ser feita em outros lugares dos Estados Unidos, mas o sul também está muito associado com essa ideia de bebida caseira, né? Tanto é que lá para eles na era da proibição, lá os anos 20, né? 1920 e poucos, 30, os mafiosos buscavam bebida no sul dos Estados Unidos porque tinha muito mais lugares escondidos que tinham as próprias destilarias clandestinas. Então faz parte aí do inconsciente, da cultura pop americana associar essa ideia de bebida caseira com o sul dos Estados Unidos, né? Então, mais ainda, a ideia dos texanos brigarem, né? E bar de motoqueiros. Isso tudo também está muito associado ao sul dos Estados Unidos. Stick to bluegrass guns, we are riding with the flying nuns. Tell me all the dirty things you have seen. Are you laced up well? Are you really clean? Então, fica aí com as armas do bluegrass, né? Então, o bluegrass era um estilo americano, né? Também associado ao sul dos Estados Unidos e era a conotação de que é um estilo escutado por brancos. Então, o blues era dos negros, o bluegrass era dos brancos e foi o Elvis Presley que fez a ponte, né? Porque até os anos 50 ali, as músicas e a música que a pessoa escutava também era segregada. Então tinha também essa, né? Tu não podia escutar e ser referenciado e gostar de coisas que não fossem da tua própria raça, né? Então uma época muito antiquada e o Sr. Elvis Presley aí conseguiu fazer uma ponte entre os dois estilos e aí conseguiu popularizar o blues para outras pessoas e aí o bluegrass foi ficando de lado, mas também foi se adaptando, assim. Então é bem interessante e é algo que também tem essa conotação totalmente, né, sul dos Estados Unidos, mas também tem a ver com a história da música. Então tem algo muito cultural aqui nessa letra, né, que ele está remetendo, mas no geral esse verso 1 aqui tá bem sul dos Estados Unidos, é isso que ele está dizendo até então, né? We are riding with the flying nuns, né? Nós estamos aí andando, né? Pode ser riding, pode ser cavalgar, mas também pode ser pegar uma carona, pode ser andar junto, né? Com as flying nuns, né? As freiras que voam, né? Aqui é um clássico, uma imagem, né? Eu não sei se tem algum filme, algum seriado, alguma figura icônica que se chamava Flying Nun, né? Ou pode ser até um bar, né? Já que ele falou bar de motoqueiro, né? Mas tinha uma época ali, principalmente também nesses períodos mais antigos da história, que as freiras usavam uns chapéus que tinham umas abas, né? E parecia uma asa. Então a ideia é de que elas poderiam voar com esses chapéus que eram, né, de um formato peculiar, assim. Então eu imagino que é muito mais literal, assim, ele dizendo que elas... Ou até um apelido que as freiras da época tinham, não precisa necessariamente ser algo da cultura pop, mas simplesmente freiras lá de uma época mais... tudo que ele está remetendo aqui, né? Então talvez freiras do sul, de uma época mais antiga. Então tem coisas aqui que ele está dizendo aqui, nós estamos andando junto com essas freiras que voam, né? E a ideia de voar com as freiras também pode ser de usar substância, né? Que não tá... O drink and teen é todo remetido a substâncias, abuso de substâncias também, ou o entendimento do uso das substâncias, pode ser. E aí, né, voar com as freiras também dá essa conotação de que a pessoa tá saindo do chão, né? Tá elevado, literalmente, né? Tell me all the dirty things you have seen. Então me diga todas as coisas sujas que você já viu. Acho que aí é a ideia também de se confessar, né? Já que ele falou em freira.
Are you laced up? Well, are you really clean? Né? Então, será que você está... O laced é a ideia de amarrar os cadarços, né? Estar amarrado, esse é o laced. Mas lace é a ideia de botar alguma coisinha na tua bebida, ou no teu drink, ou na tua comida, né? É batizar. Lace pode ser a ideia de batizar, ou seja, usar alguma substância ilegal que faça com que tu fique elevado, né? Então, por que ele diz are you laced up? É a ideia de que, tá, tu foi aí, tu usou alguma coisa... Well, are you really clean? Né? Será que você realmente está limpo? Será que você realmente está sóbrio? Né? Então ele também já está questionando se essa pessoa, né, talvez por todas essas coisas que ele está listando aqui, não está também imaginando todas essas coisas. Até porque, né, o refrão dessa música que a gente já vai falar, ele é pegado, ele tem esse embalo, ele tem esse peso, né? Someone better reach down. Então tem esse lado, né? Tem um peso nesse refrão. Mas os versos são bem psicodélicos, né? Que é uma coisa, é uma tema. Se é que o Dream Canteen tem uma temática, é a psicodelia. E aí no refrão ele diz I'm a lose it if I do not find oh someone better reach out find a steady shine someone better reach out get it on the line I'm a bruiser and do not mind someone better reach out climb a mountain time someone better reach out get it on the line. Então aqui coisas muito desconexas que não fazem muito sentido. Então aqui a gente tem esse Anthony bem esporádico assim, né? Um Anthony que tá jogando para todos os lados, que escreve o que vem na mente assim, né? Então essa aqui não é uma letra que tenha história, não tem aqui uma continuação que a gente possa ir abordando ou observando, apesar do primeiro verso, como eu falei, ter uma temática bem sul dos Estados Unidos, mas aqui ele tá dizendo, né? Eu vou me perder, I'm a loser, né? Eu vou perder, mas na verdade é a ideia de ele vai ficar irritado, né? I'm a loser if I do not find, né? Então, I'm a loser é a ideia de I'm a lose my cool, I'm a lose my patience, I'm a lose my temper, né? Então, ele vai se irritar, ele vai explodir se ele não encontrar. É mais ou menos essa conotação que ele está passando aqui. Someone better reach out, né? Então, alguém precisa... Reach out é a ideia de alcançar, mas alguém precisa entrar em contato. Alguém precisa fazer algo. Alguém precisa ser visto, né? Então, o reach out é a ideia de trazer apoio e suporte a essa pessoa. Então, não duvido, né? Pelo que a gente analisou até agora, é que ele talvez tomou muito mais substância do que ele, né? Tomou, bebeu, fumou, injetou, o que seja, né? Usou alguma substância muito mais do que deveria, tá viajando, tá malucão e tá dizendo alguém tem que entrar em contato comigo. O reach out pode ser a ideia de alcançar, então assim, né? Alcançar nesse outro mundo psicodélico e puxar ele de volta pra Terra. Essa pode ser uma conotação também, né? Find a steady shine, né? Encontre um brilho que seja contínuo, né? Então, um brilho contínuo. Pode ser aí também o oposto do que eu acabei de falar, né? Encontrar um brilho contínuo pode ser a ideia de se manter entorpecido por um longo período de tempo, né? Someone better reach out, né? Então, mas ele sempre repetindo essa ideia, né? Alguém tem que alcançar, alguém tem que entrar em contato, né? Então essa ideia assim, né? Alguém tem que estender a mão. Então pode ser também essa ideia de pessoas que o Anthony conviveu aí e que ele vê que elas estão se passando nas substâncias, né? Então dizendo assim, ó, se alguém não ajudar essa pessoa, ela vai acabar passando dos limites. Pode ser também, né? Get it on the line, né? Get it on the line, né? Chama ele na linha. Chamar a pessoa na linha, fazer um telefonema, fazer uma ligação. Fazer um telefonema e uma ligação pode ser a ideia também de entrar em contato com alguém que está distante, né? I'm a bruiser and I do not mind, né? Eu sou aí... O bruiser é a ideia daquela pessoa que entra em conflito, né? Bruiser, porque bruise é a ideia de machucar. Então, ser um bruiser é a ideia de que ele é aquele que machuca, né? Então, por sinal, eu li um livro de uns caras de uma tropa que lutou no Iraque. E o nome da unidade que eles lutavam era Task Force Bruiser, né? Então, era a equipe de objetivos, né? Task é o objetivo, Force é a força, equipe, né? Então, é a equipe de objetivos de Bruiser, de machucado, né? Ou a equipe de objetivos que machucam, né? Porque eles estavam lá na linha de frente. Então, essa é a conotação de bruiser, né? I'm a bruiser and I do not mind, né? Então, ele tá na linha de frente, pode ser também, né? Ele não se importa de ser aquele que machuca, pode ser, and I do not mind, né? Eu não me importo disso, né? Someone better reach out, climb a mountain time. Então, suba o tempo de uma montanha, né? Ou seja... tempo e montanha, né? Leva tempo para subir a montanha, né? Mas também tempo de subir a montanha pode ser o tempo para relaxar,
né? Então o tempo em contato com a natureza. Então tem várias coisas muito subjetivas nessa letra aqui, né? E em qualquer ponto aqui, como eu sempre digo, mas é bom reforçar, né? Isso aqui não é eu dando um parecer do que essa letra significa, mas simplesmente traduzindo o que eu interpreto, né? Então, porque quem sabe inglês tira suas próprias conclusões, é o que eu sempre falo quando termino os vídeos, né? Someone better reach out, get it on the line. Então, alguém tem que entrar em contato, alguém tem que alcançar ele ou essa pessoa, né, o protagonista dessa letra, get it on the line, né, põe essa pessoa na linha que a gente precisa falar, né? Ou ele quer falar com alguém, ou alguém tem que chegar e entrar em contato com essa pessoa que tá muito maluco, né? Cruising down the hill in a blue streetcar, can't refuse it no matter who you are. Filling up your head with a bathtub rose, we composed it, but does it really show? Então, cruzando aí, down the hill, né? Cruzando aí a colina, né? De cima para baixo, né? Então descendo a colina num streetcar azul, né? O streetcar azul é um meio de transporte que tem em Atlanta, mas eu acho que em outros lugares dos Estados Unidos também tem linhas azuis, né? Mas o lugar que me vem agora na cabeça é Atlanta e por coincidência, né? Por que eu lembrei de Atlanta? Assim, né? Não é que eu tenho um mapa dos Estados Unidos na minha cabeça, né? Eu tenho um conhecimento da cultura deles, mas esses dias eu falei de Rick Beato, né? E aí ele é de Atlanta. E aí, em alguns vídeos que eu tava vendo sobre a cidade, os streetcars de lá são azuis. Então, né, coincidentemente aqui eu consegui pescar essa referência justamente porque eu tava falando sobre isso na semana passada, né? Can refuse it no matter who you are, né? Então, não consegue negar, não importa quem você seja. E Atlanta também fica no sul dos Estados Unidos, então mais uma conotação dessa região, né? Filling up your head with a bathtub rose, we compose it, but does it really show, né? Então, enchendo a sua cabeça com a rosa da banheira, né? Rosas na banheira é uma ideia de um romantismo, né? We compose, então nós fizemos essa composição, mas será que realmente aparece, né? Então, será que o Chili Peppers lá no início da carreira tem uma música chamada Bathtub Rose? Ou será que eles fazem uma menção sobre alguma coisa desse tipo em algum som mais antigo? E aí ele está dizendo, né? Foi nós que criamos, nós que fizemos essa composição musical, mas será que isso aparece? Ou seja, será que não é um som esquecido dos Chili Peppers, né? Que já foi e ninguém deu muita bola, né? Porque se tem uma coisa que os Chili Peppers têm é música de sobra, né? Slow your donkeys down, this good Lord is from a border town. I'm about to lose what little I got. Please don't treat me like an afterthought. Então, diminui aí a velocidade dos teus burros, né? Burro, o animalzinho, né? Então, o burrinho, né? E o burrinho está muito associado ao México, né? Então, aí, sul dos Estados Unidos, mas Atlanta é no sul-leste. E o México, né, a fronteira com o México já é Los Angeles ali para baixo, né, que é o oeste dos Estados Unidos. Então ele já mudou totalmente de localização. Então ele está dizendo, né, diminui aí a velocidade dos teus burrinhos, porque este bom senhor é de uma cidade na border, né? Border town é uma cidade da fronteira, né? Então já dá essa conotação mexicana, né? I'm about to lose what little I've got, né? Então eu estou prestes a perder o pouco que eu tenho, né? O pouco de paciência, o pouco de sanidade, pode ser, né? Porque essa letra está totalmente psicodélica, então ele está acabando aí, está prestes a sair da realidade também, né? Please don't treat me like an afterthought. Então, por favor, não me trate como algo, né? Um pensamento secundário, assim, né? O afterthought, aqui é complicadinha essa palavra, né? TH, como eu sempre dizia lá no início do canal, né? Thought, língua nos dentes, TH. Mas o afterthought é algo que tu não dá muita importância, né? Eu falei pensamento secundário, né? Mas é algo que tu não é uma das tuas prioridades, né? Então é uma coisa aqui que tu tá deixando um pouquinho de lado, né? E ele tá dizendo, não me trate como algo secundário, né? Não me trate como algo que você não dá tanta atenção assim. E aí na ponte do som ele diz, Feel my call, the lexicon makes its own way. Break this fall, the excellence has its own say, né? Então, sinta o meu chamado, né? Não é escute o meu chamado, é sinta o meu chamado. Ou seja, mais uma conotação psicodélica, né? The lexicon makes its own way. Então aí, o dicionário faz o seu próprio caminho, né? Então, para ele que é um compositor, né, ter aí um entendimento muito bom com o dicionário faz muito sentido, né? Break this fall, the excellence has its own say, né? Break this fall é a ideia aí de suavizar a queda, né? Ou seja, alguém que acolha ele quando estiver caindo, alguém que segure ele depois de cair. Aí já dá uma conotação de uma resolução desse problema, né? Então, ele estava lá elevado, estava viajando demais e agora ele precisa voltar para a terra, mas ele está com medo de cair rápido demais.
e é por isso que alguém tem que break the fall, né? Break the fall é segurar, né? Então não deixar essa pessoa cair, se esborrachar no chão, né? Claro que aqui é figurativo porque o cair dele é voltar à realidade, mas se ele volta à realidade muito rápido depois de abusar de substâncias, isso pode ser um choque muito grande. The excellence has its own say, né? Então a excelência tem o seu próprio ditado e o seu próprio ditado. Interessante, né? E aí no verso 13 ele diz: Hazard pay for cancel bear, bygone Sally with the greasy hair, hard as nails but soft to wear, rooftop crops up, will have a folding chair. Então, hazard pay, né? Hazard pay é ser pago aí um salário, né? Ou se receber um dinheiro por alguma coisa insalubre, algo que seja perigoso para a saúde. Essa é a ideia do hazard pay, né? For a cancelled bear, por um urso que foi cancelado. Se eu não me engano, o urso que foi cancelado foi o urso do... Nos Estados Unidos eles têm aquele urso dos incêndios, que ele aparece em alguns seriados que a gente, pelo menos na minha geração, se escutava, que era um urso com um chapeuzinho de guarda florestal e só de calça e sem camisa, assim, era uma figura bem clássica, assim. E se eu não me engano, eles cancelaram esse urso aí porque ele era ofensivo a alguma coisa. Então eu não duvido, né? Posso estar viajando, mas tem alguma conotação de que tinha um urso que era um personagem que foi cancelado. E aí ele tá dizendo aí, né? Ele recebeu aí um salário por periculosidade, pode ser, né? Bygone Sally with the greasy hair. Então, a Sally que já se foi com o cabelo greasy, é a ideia de engordurado, né? Mas aqui tem uma conotação que Sally tinha uma atriz muito famosa que o nome era Sally, né? E o bygone é porque, né? Todos os atores e atrizes em algum momento deixam de ser famosos, né? Então pode ser que ele estava fazendo referência a... Eu esqueci o sobrenome dela, mas tinha uma Sally muito, muito famosa quando... novamente, né? Minha geração aí, que é um pouquinho... Minha geração é uma depois da do Anthony, né? Então a gente ainda tem muitas coisas que fazem sentido, mas tinha a Sally Fields... Shields era Brooke Shields. Tinha uma Sally, enfim, que ela era uma atriz famosa e ela tinha, se eu não me engano, ela não participou do filme Grease, que tinha, né? Porque Grease, a ideia de Grease é graxa, mas greasy é engordurado ou engraxado, né? E é porque era algo que remetia aos anos 50 deles fazendo aqueles penteados com aqueles gel, era tipo um gel, uma pomada de cabelo que ela era muito forte, muito espessa e ela deixava o cabelo engordurado ou engraxado, né? Então eu imagino aí que ele simplesmente esteja remetendo ou a esse filme, que agora eu não sei se era com essa atriz ou não, ou era um musical também, né? Agora minha memória falhou. Mas simplesmente remetendo aí a uma época passada de uma atriz que era muito famosa e bygone é algo que já se foi, né? Então, até mesmo esse tipo de corte de cabelo e penteado também é de uma época que já se foi, né? Hard as nail, but software, né? Então, é duro como um prego, mas ele é bom, né? Ele é macio de vestir, né? Então, interessante assim, né? Pode ser a pele do urso, né? Então, acabaram cancelando o urso, acabaram matando o urso e fazendo um casaco de pele, pode ser, né? Mas também a ideia de que esse gel endurecia o cabelo, então também pode ser. Ele pode ser duro. É verdade, né? Esse tipo de gel de cabelo, tipo assim, se tu pega ele no pote, ele é bem duro, mas quando tu vai passando no cabelo, ele vai amaciando. Pode ser isso também. Rooftop crops up, will have a folding chair, né? Então, rooftop é a ideia do terraço, né? O último andar de um prédio. E aí ele está dizendo, né? Rooftop crops up. Crops pode ser a ideia de uma colheita, algo que se plante, né? Então, nos Estados Unidos também é muito comum de que nos terraços ou nos últimos andares dos prédios eles usem o espaço que tem para plantar alguma coisa, fazer uma hortinha, mas como é um terraço, assim, né? Eles têm lá, é muito comum, dependendo da cidade também, né? Mas é muito comum que o último andar, assim, o topo do prédio seja reto, nivelado. Então as pessoas aproveitam esse espaço para fazer alguma coisa, tipo uma varanda, tipo fazer um lugar de descanso, né? Então ele está dizendo o quê? Rooftop crops up pode ser a ideia de... crops up também pode ser a ideia de aparecer, né? Então, quando o telhado aparece, ou a parte de cima, né? O teto, o telhado, o terraço, pode ser um terraço também. Quando tem um terraço que aparece, ou a ideia de que ele foi convidado para ir para um terraço, ou pode ser uma outra ideia de que tem alguém plantando alguma coisa no terraço, duas opções comuns. We'll have a folding chair, né? A folding chair é a cadeira que dobra, então aquela clássica cadeira também de praia, né? Para nós é cadeira de praia, então ele vai botar essa cadeirinha lá no terraço do prédio para poder curtir a vista ou até olhar a horta ali, né? E cuidar das coisas, né? Então essa ideia de relaxar no topo de um prédio, né?
Pay your thug store hench, mugshot daddy with a golden wrench, locomotive smoke to cover up what's broke, please don't seize me until you get my joke. Então, pague aí, né, your thug store hench, né, a loja, thug é a ideia do criminoso, né, do vagabundo, né, então thug life, né, então essa ideia do cara ali, do durão, né, o cara que tem uma vida periférica, que se mete no meio com pessoas que não deveria, então essa ideia é o criminoso, né, pode ser, né, então pay your thug store hench, né, pague, hench é o capanga, né? Então pague o capanga da loja dos criminosos, né? Então pode ser uma loja de penhores também, né? Mugshot daddy with a golden wrench. Então você aí, o papai do... Mugshot é aquele retrato que a pessoa tira quando é presa, né? Eu não sei o nome agora aqui em português, mas né, o retrato policial. A foto de prisão, para eles é muito comum, né? Para nós não é tanto assim, mas é a ideia de mugshot daddy, né? Ele é o papai dos mugshots, que são o papai dos retratos, vamos dizer assim, que é alguém que provavelmente já foi preso muitas vezes, né? Então ele está dizendo with a golden wrench, né? Com uma chave de boca. Wrench é a chave... É aquela chave que tu gira assim, agora eu esqueci o nome assim, né? Eu vou chutar, chave de boca é a chave de pneu, né? Wrench é aquela que tem um anelzinho que tu vai girando e ela abre um pedaço e aí tu gira de volta para ela fechar e travar, assim. É bem chave de encanador. Então eu não sei dizer o nome, então meu conhecimento aí de ferramentas não é dos melhores, mas a chave de boca é para trocar pneu de carro e a wrench é a mais associada com encanamentos, assim, mexer com coisas de água, né? Então ele aí, esse papai aí dos retratos policiais, ele tem aí essa chave dourada, né? Então pode ser também essa ideia de que seja uma arma de preferência dele, então ele gosta de usar esse tipo de ferramenta aí para ameaçar as pessoas, né? Locomotive smoke to cover up what's broke. Please don't seize me until you get my joke. Né? Então, a fumaça da locomotiva, né? Pode ser aqui uma conotação de usar alguma substância. To cover up what's broke. Né? Interessante, né? A fumaça da locomotiva, ela cobre aquilo que está quebrado, né? Então, a ideia de... Para eles lá, eles têm um ditadinho, né? Tu fuma mais que uma locomotiva, né? Então, pode ser, né? Então ele está aí talvez usando essa substância para cobrir os seus traumas, né? Para cobrir alguma coisa que incomoda. To cover up what's broke, né? Então ele usa a fumaça para disfarçar e se distrair daquilo que incomoda. Interessante. Please don't seize me until you get my joke. Então, por favor, aí não me prenda, né? Seize é a ideia de prender, confiscar, né? A ideia de amarrar a pessoa, mas pode ser justamente essa ideia de uma abordagem policial em que ele aí vai ser preso e ele diz não me prende até que você entenda a minha piada, né? Então talvez aí pro Anthony toda essa situação é algo que causa riso ou ele só tá debochando com todas essas histórias que ele tá contando durante essa letra. E ele termina a música repetindo o refrão, né? Então eu vou me perder, né? Eu vou perder a paciência se eu não encontrar, alguém tem que entrar em contato, então alguém tem que vir me salvar, me ajudar, né? Alguém tem que chegar perto de mim para poder me acolher, pode ser, né? If I do not find a steady shine, né? Se eu não encontrar aí um brilho contínuo, né? Aí shine é um apelido também para moonshine, que é ali a bebida que eu falei lá no início dessa tradução, né? Então talvez ele esteja procurando alguma coisa que mantenha ele em elevação contínua, pode ser, né? Que é aquele clássico ditado, né? O melhor jeito de evitar a ressaca é se manter bêbado. Então, se a gente for levar todas essas conotações de bebida, né? Então, no caso, digamos que nessa letra é um alcoólatra que ele está falando, talvez ele está procurando alguma coisa que mantenha ele sempre em constante estado aí de amortecimento por substâncias. Pode ser essa uma das possíveis interpretações. Ele diz get him on the line, né? Chama essa pessoa, né? Manda essa pessoa me ligar que eu estou precisando de ajuda. Então, uma letra muito enigmática, com muitas coisas aí que foram abordadas, assim, não é uma letra muito fácil da gente entender o que o Anthony quis dizer, até porque a temática inteira do Dream Canteen é um lance mais psicodélico, né, mais subjetivo. Então, como sempre, tem entendimento melhor dessa letra ou quer pedir um som para um próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.